Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos entrar na palavra de Deus que se encontra no livro de João, 1 João, seu capítulo 3 e versículo 8, né? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, né, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele ou nela e não pode pecar, né? Porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste, que nós, né, ouve na palavra de Deus. Observe que a Bíblia diz: quem pratica o pecado realmente não faz parte de Deus. Porque o próprio diabo, irmão, ele peca desde o princípio. Essa declaração indica que o diabo transgrediu desde o início da sua existência, pois ele foi criado perfeito, assim como os demais anjos, né? No entanto, foi considerado culpado quando se rebelou contra a autoridade de Deus no céu. A partir daí, ele passou a ser considerado o pai da mentira ou pai do pecado, porque introduziu no mundo ao presidir Eva, portanto, peca ou pecado e a recusa voluntária do ser humano obedecer à voz de Deus. Porque o próprio Satanás, irmão, ele é um pecador, né? A Bíblia nos diz, a Bíblia nos relata isso. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai do pecado? Quem faz pecar? Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia fala sobre a mentira, sobre o pecado. É necessário que você errou, você tem uma chance de ser perdoado, sim. Mas aquela chance que Deus te dá, você não pode permanecer no erro. Você pecou, pediu perdão e continua no erro. Não adianta você pedir perdão dessa maneira. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, levantar é de Deus. Você pecou, não tem mais jeito? Tem. Mas quando você pede o perdão, você é perdoado, você é perdoada. É como aquela mulher que foi apanhada em adultério. E na lei deveria ser apredejada. E quando vai até Jesus, para ver o que Jesus ia resolver,
Jesus, fritando os teus olhos ali, falou que aquele que não tivesse pecado, que atirasse aquela pedra naquela mulher. E saiu um por um. Ninguém conseguiu apedrejar a mulher, porque todos eram pecadores. Mas aí você pode responder, então todos ali eram filhos do diabo? Não. A Bíblia está dizendo que quem permanece num pecado. Porque todos nós que estamos aqui na terra está sujeito a pecar. Mas você não pode continuar no pecado. Você não pode continuar no erro. Você errou a primeira vez, foi perdoado e tornou voltar para o mesmo erro de novo. Aí você já está abusando de Deus. E quando você pede perdão, Deus te perdoa sim. E o que foi que Deus falou para aquela mulher? Quem são os seus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E ela, levantando teus olhos, olhou para um lado e para o outro, não encontrou ninguém. Não sei. E Jesus também, eu não te condeno. Vai e não peque mais. O que Jesus falou para ela? Para ela voltar a pecar de novo? Não. Jesus falou, vai e não peque mais. E ela foi e não pecou mais. E você que está no pecado? Você já teve condição de pedir perdão a Deus? E se pediu perdão a Deus, continua ainda fazendo as mesmas coisas erradas? Ou então no mesmo pecado? Aí sim, a Bíblia diz que aí é filho do diabo. Cada um que nasce tem um pai. Ninguém nasce sem um pai e sem uma mãe, não é isso? Então você segue a orientação deles. Então você tem um pai que te orienta, que te ensina, né? Mas o que quer dizer com isso? É o que a Bíblia nos relata. Quem é o pai da mentira? Então, se você continua mentindo, você tem um pai da mentira, que é o próprio demônio. E se você continua andando no caminho certo, sendo perdoado e não pecando mais, você tem um pai da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus diz para você nesta noite, nesta madrugada, vai e não peque mais. Você errou, mas pediu perdão. Se seu perdão for sincero com Deus, você não vai continuar mais errando desta maneira. Porque olha o que a Bíblia diz aqui, nós terminamos de ler, mas é bom repetir sempre para entender a mensagem. Qualquer que, aqui no versículo 9 fala, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Se você é nascido de Deus, aqui nós lemos o versículo 9, mas se nós subir mais para o 8, olha o que diz o 8 aqui. Quem pratica o pecado é do diabo. Aí no versículo 9 fala, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Dá para entender aí a mensagem? Olha a diferença. Se você está praticando o pecado, segundo a Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que você é filho do diabo. Porque se você está fazendo algo de errado e continua errando, você não está agradando nem a você e nem a Deus. A única coisa que está agradando é o próprio demônio. É o que faz você errar. É o que faz você mentir. Então, a Bíblia diz, se você for nascido de Deus, você permanece com Deus. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E não pode pecar, porque você é nascido de Deus.
Aí aqui no versículo 9 fala, e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Eu te pergunto, você ama seu irmão? Você perdoa seu irmão? Você estende a mão para seu irmão? Você ajuda o seu irmão quando ele precisa de você? Quantas pessoas não estão nem aí? Então, se você meditar na palavra de Deus, você vai entender o que Deus quer de nós. Deus não quer riqueza, irmão, de nós. Deus quer união, um com o outro. Se você não tem união, se você não ajuda, não estende a mão para teu irmão, segundo a Bíblia diz que você não é nascido de Deus. Segundo a Bíblia diz que você não é nascido de Deus. Que a Bíblia, se você ler aqui no 10, você vai ver a resposta. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí diz assim: qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Essa palavra não vem de mim, mas sim de Deus. Porque aqui no versículo 11, para nós encerrar, olha o que diz. Vou fechar com chave de ouro essa palavra forte para você ouvir. Olha o que diz. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amamos um ao outro. Para pensar a mensagem, para fechar com chave de ouro, desde o princípio, Deus diz que nós devemos amar um ao outro. Mas não é aquele amor de falsidade, né, irmão? Dizer que ama e por dentro do coração está odiando. Dizendo que ama e por detrás está ali. Se pudesse, aquela pessoa não existia, não passava nem na frente. Não é esse amor, não. Quem ama, cuida, zela, dá conselho. E não existe falsidade. E nem interesse. Porque se você ama teu irmão e tem interesse ou falsidade, não é um amor sincero. Eu poderia continuar na mensagem, porque, né? Mas vamos entrar em oração. Aqui na minha mesa já se encontra o azeite. Vamos apresentar a Deus. Eu gostaria que você colocasse teu nome para a oração. Coloque teu nome para nós orar por você. Em nome de Jesus Cristo. Vamos apresentar a Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração, eu entrego nas tuas mãos a vida de todos. Aqueles que precisam de ouvir a tua voz. Aquele que está aqui pela primeira vez. Ou aquele que necessita de um socorro do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o socorro vem do Senhor. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu tenho certeza que o Senhor está contemplando cada pedido de oração. Que o Senhor venha responder. Porque a tua palavra diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. A tua palavra afirma isso. E que o Senhor venha resolver todos os problemas. E que o Senhor venha
entrar com providência na vida de todos. E aquele que está desempregado, que venha ser portas e portas abertas. Ou aquele que se encontra endividado, que venha conseguir pagar as suas dívidas. Ou aquele que se encontra com situação difícil, causas na justiça. Que o Senhor venha ser o juiz, o advogado, o doutor, naquela hora ali da audiência. Entra, Pai, com providência na vida dele e na vida dela. Que seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Eu entrego nas tuas mãos a vida de todos e de todas nesse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. E todos que crê, digam amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima madrugada na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo.